Já está amplamente divulgado que ontem o presidente, mais uma vez, partiu para cima do ministro Mandetta, dessa vez de uma maneira ainda mais explícita, como se diz popularmente. Ontem o presidente da República jurou o ministro Mandetta, né? Anunciou a morte do Mandetta como ministro, transformou o Mandetta num ex-ministro em atividade. A fala do presidente da República, ontem, ali na frente do Palácio do Alvorada, foi a seguinte: abre aspas para o presidente, algumas pessoas no meu governo, algo subiu a cabeça deles, estão se achando. Eram pessoas normais, mas de repente viraram estrelas e falam pelos cotovelos. Mas a hora deles não chegou ainda. Vai chegar a hora deles, porque a minha caneta funciona. Essa caneta funciona, mas os R$600 ainda não começaram a chegar na mão das pessoas que precisam. Tem tantos símbolos nessa fala que é preciso fazer aqui algo que eu adoro, vocês sabem que eu gosto, análise do discurso. Pinço alguns trechos. Vamos lá. Abre aspas. Eram pessoas normais, mas de repente viraram estrelas. O presidente da República, obviamente, deveria achar bom que seus auxiliares, aqueles na linha de frente numa crise como essa, brilhassem, ainda que por mero contraste. É bom deixar isso claro. O brilho do Mandetta é em decorrência, sobretudo, do contraste ante figuras como Jair Bolsonaro e o seu comportamento. É preciso ter clareza também para o fato de que Mandetta só virou estrela, vou sublinhar isso aqui, em decorrência dessa oposição. A oposição que lhe faz o próprio chefe. O populismo do Jair Bolsonaro, o seu populismo autoritário, o seu comportamento errático, a sua irresponsabilidade, em certo sentido, sua competência, transformaram esse ministro num símbolo. Algo que o Mandetta jamais havia sido na sua carreira. Mandetta não é um gênio, é um agente político e sempre o foi. Não é um estadista, não é alguém que tem luz própria e brilho próprio. É alguém cujo modesto senso de responsabilidade, algum grau de razoabilidade, o transformaram diante do que faz o presidente Jair Bolsonaro e seus auxiliares e apoiadores numa estrela de primeira grandeza. Toda vez, por exemplo, que um Osmar Terra da vida ou um Abraham Weintraub se manifestam a respeito dessa crise, é como se o Mandetta se convertesse num Oswaldo Cruz. É bom ter clareza. É bom ter clareza sobre essas coisas, porque o contraste, muitas vezes, faz com que a gente veja grandeza onde não necessariamente há. Uhum. A atuação do Jair Bolsonaro diante dessa crise transformou a normalidade em ato excepcional, em ato de coragem, fazendo heróis. Outra fala, né? Quer dizer, aumentando a fala do presidente. Eram pessoas normais, mas de repente viraram estrelas e falam pelos cotovelos. Eu nem acho que o Mandetta fale demais. Aliás, está tutelado, como nós temos visto diariamente nas entrevistas coletivas. A fala do Mandetta, no entanto, se destaca como uma espécie de oásis da tarde. A gente passa o dia inteiro ouvindo desinformações da parte do presidente, mensagens truncadas, estímulos contraditórios, um altíssimo grau de desinformação e de irresponsabilidade face à realidade, que quando o Mandetta senta ali para dar o seu recado, as pessoas falam: meu Deus do céu, esse homem veio para nos salvar. Mas não é nada disso. Mandetta simplesmente desembaraça os fios emaranhados pelas mensagens do presidente da República. No começo da fala, Bolsonaro disse: algumas pessoas no meu governo, algo subiu. Português de Jair Bolsonaro, tá? Então não é culpa minha. Algumas pessoas no meu governo, algo subiu a cabeça deles. Estão se achando. É claro que algo subiu a cabeça do Mandetta. É um agente político, tem pretensões políticas. Diante da incompetência do chefe, da irresponsabilidade do chefe, vendo o presidente da República ser uma crise no meio da crise, Mandetta, obviamente, percebeu que poderia ser o que jamais seria em condições normais e sob uma liderança forte, um comando forte. Ele é hoje um líder. Ele, Luiz Henrique Mandetta. Vejam a situação. Eu desenhei aqui o esquema da história de Mandetta com Bolsonaro. Fiz um esqueminha, está aqui para quem quer ver. Eu vou ler. Mandetta foi uma indicação política que o então presidente eleito Bolsonaro aceitou no escuro. Vamos lembrar, eu tenho memória. Não sabia quem era o Mandetta. Veio uma indicação política e ele aceitou. Só aceitou porque ali, com muita boa vontade,
poderia vender, porque Mandetta é um médico, poderia vender ser uma indicação técnica. Mandetta não é um estadista e não é um técnico. Faz trabalho correto e seguro. Era Bolsonaro quem o divulgava como técnico lá atrás. E aí vejam o seguinte, esse técnico que o presidente fulmina a primeira demonstração de técnica. Olha a incoerência fundamental do bolsonarista. Diz que é um técnico, vende o cara como técnico, o sujeito começa a trabalhar tecnicamente, morre porque tecnicamente se comporta. É esse o lugar em que a gente está, meu povo. Andreasa Megali, bom dia, meu velho. Fala, irmão. Olha só, antes de mais nada, você citou o Abraham Weintraub, que tem uma capacidade impressionante de cometer burrices, irresponsabilidades, provocações desnecessárias. Ele voltou à ativa, né? Estava meio desaparecido, para a alegria de todos nós, mas perdeu mais uma chance espetacular de ficar calado nesse fim de semana, quando fez uma provocação pelo Twitter à China. Publicou ali a fotografia da capa de um gibi da Turma da Mônica, em que o Cascão tá brincando na muralha da China, acompanhado de um urso panda. Era ali a capa de uma edição especial sobre a China, sei lá. E aí ele escreveu o seguinte texto: geopoliticamente, quem poderá sair fortalecido? Aí imitando o jeito de falar do Cebolinha, mas fazendo troça também com o sotaque chinês, em termos relativos dessa crise mundial. Poderia ser o Cebolinha? Quem são os aliados no Brasil no plano infalível do Cebolinha? Cebolinha aqui fazendo as vezes de China, na admirável cabeça de Abraham Weintraub, para dominar o mundo. Seria o Cascão ou há mais amiguinhos? Então, o Weintraub estava entediado em casa e falou: já que eu tô sem fazer nada, por que eu não coloco o braço dentro da jaula do leão para ver o que acontece? Resolveu provocar a China, o nosso principal parceiro comercial, no momento em que o presidente Bolsonaro diz que a gente não tem que seguir as recomendações da OMS para não acabar com a nossa economia. E houve resposta, viu, Andreasa? A embaixada da China... Diga. Sabe o que é mais curioso nessa mensagem do Abraham Weintraub? É que ele escreve a mensagem inteira, quase inteira, propositalmente, de maneira errada, né? Usando os L's, trocando o R pelo L, como Cebolinha, e na única palavra que ele gostaria de escrever correta, ele erra, né? Corretamente, que é o geopoliticamente, ele erra, ele bota um acento onde não deveria haver. É fantástico. Que coisa espetacular. Mas de volta ao Mandetta, Andreasa, acho que a pergunta mais óbvia é: por que ficar nesse jogo de provocações e de mensagens cifradas e em vez de simplesmente demitir o ministro da Saúde, já que Bolsonaro frita o Mandetta diuturnamente? Essa é a grande pergunta, Megali. Porque é o seguinte, objetivamente, o Mandetta é um ministro insubordinado. Objetivamente, concorde com ele ou não. O presidente da República, chefe dele, fala uma coisa, dá um comando e ele diz outra. Eu concordo com a reação, a atitude do Mandetta, mas ele é um insubordinado. Por esse critério óbvio, não poderia mais estar no governo Jair Bolsonaro, mas ele, Mandetta, decidiu que não pedirá as contas. Por aquilo que eu expliquei anteriormente, da parte do Mandetta, ele está crescendo politicamente como jamais poderia na história comum diante da oposição feita pelo presidente da República. Para o Mandetta, esse jogo está jogado. Ele já sai grande, já sai muito maior do que entrou, seja qual for o desfecho da história. Da parte do presidente da República, ele já demitiu o Mandetta já era, como eu disse, é um ex-ministro em atividade, mas continua formalmente no cargo porque ainda, por alguns critérios, e acho que a gente vai ter um desfecho em breve para essa história, por alguns critérios, por alguns motivos, o Mandetta ainda é necessário. Por exemplo, como vocês sabem, o Supremo Tribunal Federal, provocado pela OAB, pediu que o governo se manifestasse sobre as suas ações no enfrentamento da Covid-19. E a AGU, a Advocacia Geral da União, soltou a seguinte nota: explica por que o Mandetta ainda é importante. Abre aspas, todas as medidas visam garantir as orientações não só do Ministério da Saúde, do Mandetta, aquelas orientações às quais o presidente é contrário, como também da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Tais medidas também visam garantir o isolamento social, medidas do Ministério da Saúde, às quais o presidente da República é contrário, necessário para evitar a rápida disseminação do novo coronavírus. Bolsonaro, com um pé em cada canoa, como eu expliquei na semana passada, assina essa nota. Por isso ele precisa do Mandetta. O Mandetta garante para ele sinais de responsabilidade para o mundo externo e para os outros poderes da República. Não sei por quanto tempo, Mandetta não durará muito, mas essa cobrança do STF e a resposta da AGU em nome do governo federal explica por que o Mandetta ainda é necessário. Apertou, Megali? Solta um vale Mandetta e corre para o abraço.